Olá pessoal, mais uma vez programa da TV Tudo Web com Darcy Martins. Nós estamos trazendo sempre no nosso programa Cultura e Informação e graças a Deus está dando muito certo, porque eu acho que a nossa sociedade precisa muito de informações, né? Não é o nosso programa da TV Tudo e nosso programa Cultura e Informação não é a coisa baseada só naquilo. Nós temos um leque aberto para trazer profissionais de todas as áreas. E hoje nós trouxemos aqui um psicólogo, Fernando Fiore Pereira, psicólogo, hipnólogo e professor. Por quê? Vários pais ligaram para mim e pedindo se dava para trazer algum assunto falando sobre droga sonora. Será que vocês sabem o que é droga sonora? Vamos desmistificar ou vamos falar sobre o que é droga sonora, né? Para ver se isso tem alguma influência com o que seus filhos estão fazendo, porque a internet hoje é um campo aberto que as crianças a partir de 10, 12, 8, 6 já está lá dentro. Então nada melhor do que o Fernando Fiore, que está nos dando essa entrevista, para avisar os pais, levar mais informações para os pais sobre o perigo da internet, não só o perigo da internet, como também a droga sonora, que foi o que me pediram para trazer no programa. Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Darcy, muito prazer, né, conhecer você, estar me apresentando aqui hoje, né, muito legal vir falar sobre um assunto, né, trabalhar aí essa questão da família, a preocupação dos pais, dar todo um suporte, né, e conhecimento, né, conhecimento que nos transforma, que nos edifica, né, claro. Para trabalhar uma diferença aí na sociedade, uma coisa que faz muita importância, né? Ainda mais hoje que a gente está muito envolvido com essas questões digitais, tecnológicas, cada vez mais, não é mesmo? Muito obrigada, porque eu sei que você tem uma agenda fechada, né? A minha agenda é bastante corrida. Bastante corrida, mas eu acho que é o que o povo está precisando mais hoje, é psicólogo, psiquiatra, terapeuta, a gente entende bem pós-pandemia, então Sim. Acho que você veio também para nos prestar esse grande favor, né, para passar essa cultura para os pais. Então, Fernando, como eu falei agora, nossos pais, a maioria das pessoas, os pais, eles estão muito preocupados com a educação atualmente, né? Porque a internet, ela influencia muito as nossas crianças, né? Eu lembro a época de Xuxa, né? A criança começou... Foi a época da Xuxa. Os filhos, as crianças começaram a amadurecer muito rápido, começou a usar batom, começou a se vestir como mulheres, como mocinhas, né? Então foi uma influência danada. Agora, tem outras coisas também, né, da internet que os pais estão preocupados. E para mim eles ligaram para a gente falar sobre droga sonora, o iDozer. O iDozer. Então isso aí é que nós vamos tirar a mistificação, ou ver onde é verdade, onde é mentira, o que faz, o que não faz. Porque nós sabemos que a música, gente, a música nos traz uma influência bacana. Eu, desde que pedagoga, eu aprendi muito, na época, com as minhas professoras, né, sobre a influência da música sobre as pessoas. Até num curral, onde você vai tirar o leite da vaca. Se você tira o leite com música, tirando leite de uma vaca com música, e da outra você tira sem música, aquela que você tirou com música, ela vai dar mais leite do que a outra. Então a música exerce uma influência muito grande no ser humano, né? Estudei muito sobre isso. Então vamos ver, vamos chegar a uma conclusão aqui. Agora eu pergunto para você, Fernando, o que é droga sonora ou iDozer? O iDozer, né, e aí dentro desse contexto a gente vai pegar um pouco também da parte técnica, né, para entender o que é o iDozer. O iDozer, ele é uma música, né, que ele entra no contexto de sons bineurais, né. O bineural, ele é um contexto sonoro que vai criar o iDozer. O iDozer, qual que seria a intenção dele? Causar um relaxamento, causar uma alteração de comportamento de um estresse para um comportamento mais calmo. Ele seria, a princípio, a ideia dele, inclusive existem também um outro estilo chamado ASMR, né, que é muito utilizado para as pessoas para meditar, para fazer algum tipo de concentração, ajuda às vezes para estudos, né? Então as pessoas acabam usando isso para exercitar uma questão mais de tranquilidade, de autocontrole mental, né? Mas aí parece que o iDozer começou a surgir com uma proposta um pouco arriscada, querendo simular sensações,
por meio da música, né, como você bem colocou, né, usar a música para fins, né, variados, mas aí começaram a usar essas músicas para aparentemente um fim questionável. Ah, certo. E então, o que essas ondas neurais você explicou já Bineurais. Bineurais. O que seriam as ondas bineurais? As ondas bineurais na música, elas seriam uma frequência sonora que ela tende a atender ambos os ouvidos, então você vai ouvir as ondas bineurais com ambos os ouvidos, então você vai colocar um headset, um fone de ouvido, e elas serão frequências similares, mas não iguais, aonde elas causam um efeito de conexão ao cérebro, né? Então, na hora que vai fazer essa transmissão elétrica, o sistema nervoso central ele vai recepcionar isso, ele vai interpretar como se fosse uma única música, mas o fone A e o fone B, né? Então o contato A e o contato B, eles estão transmitindo ondas diferentes. Então existe uma similaridade na onda, mas a onda bineural é exatamente isso. Bi por quê? Ela não vai causar um som único, ela vai causar duas conexões neurais distintas para a compreensão do cérebro e ele vai absorver essa informação. Então a ideia do iDozer é usar isso para causar essas sensações por meio desse efeito do bineural. Inclusive, se as pessoas tiverem interesse, se você procurar, por exemplo, por música 3D, já ouviu falar de música 3D? Já então ouvi. as músicas 3D são aquelas músicas que você coloca o fone de ouvido, você fecha os olhos e você deixa tocando. E você vai sentir como se a música ela estivesse se movendo ao seu redor. Né? Até existem alguns áudios de, por exemplo, cidades, locais onde você ouve as pessoas passando, né? Ouve músicas que a música ela tá como se fosse se movendo ao seu redor, né? Girando ou subindo e descendo, e isso é um efeito do evento bineural, né? Da frequência bineural. E é muito interessante porque até algumas bandas, né, uma curiosidade, até algumas bandas como o Pink Floyd, o Pearl Jam, já usaram esse tipo de experiência nas suas músicas, né, para os seus fãs, né, ouvirem músicas desse tipo, né? Então é algo que já é usado, é algo que já é normal e as pessoas sequer sabem, né? Então o iDozer ele apenas está usando isso para causar essas sensações, mas com uma finalidade questionável. Certo. Agora, quais são os efeitos diferentes que essa suposta droga sonora provoca no usuário? Porque quando você vai para o Google, você vai fazer um estudo sobre drogas sonoras, então vem experiências, vem alunos, vem profissionais fazendo experiência com pessoas, com jovens, e cada um escutando com um fone de ouvido, aí fala o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá, putz, grilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, explica um pouquinho. Então, pensando um pouco nessa questão da reação, eu vou fazer um paralelo com as drogas, de fato, né? Com LSD, cocaína, maconha, que são drogas onde existe um consumo químico, né? Sim. E o consumo químico ele vai para a corrente sanguínea, ele vai entrar, né, no seu sistema nervoso, isso vai afetar a sinapse, né? A sinapse, o que seria a sinapse? No nosso sistema nervoso central existe uma transmissão de informações, né? E essa transmissão de informações ela é alterada mediante ao composto químico absorvido, né? Então a droga, né, aí popularmente os conteúdos ilícitos, eles fazem uma alteração no corpo por conta dessa alteração química no cérebro, né? Então existe uma condição química envolvida. Já o iDozer, ele vai criar uma alteração de frequência. Então ele pode sim afetar um comportamento, pode ter uma alteração na ação da pessoa, na questão do estresse ou do relaxamento, ou da intensidade, a pessoa ficar um pouco mais agitada, mas isso não vai causar uma alteração química, pode causar uma alteração no comportamento. Então, pensando no iDozer, ele ainda não é uma ameaça entendido como uma droga, né? Então, por isso que você usou a palavra muito bem, desmistificar, né? Então, para tranquilizar os pais, a gente não pode considerar o iDozer como uma droga, mas a gente pode entender que ele sim pode ser viciante, né? Isso até pode ser afirmado por quê? Existem duas fontes, né? Existe um instituto nos Estados Unidos, né? O Natural College of the Medicine, que ele está trabalhando em cima disso, né? Então já existem pesquisas e lá foi constatado que as pessoas que fizeram uso, elas tiveram realmente uma agitação ou uma alteração de comportamento, ficaram mais calmas ou mais agitadas depois do uso, mas isso não alterou condições químicas, né? Certo. Não alterou o comportamento a ponto de causar uma espécie de uma anomalia, né, química no cérebro da pessoa, né? A Associação Brasileira também de Álcool e Drogas, né? Existe uma associação que faz pesquisa, levantamento sobre álcool e drogas, e eles também já fizeram testes e trabalharam em cima disso, mas nada foi comprovado de fato.
mas entende-se que por conta dessa alteração de uma euforia, ou uma agitação, ou uma calmaria excessiva, pode se tornar viciante, assim como qualquer outra coisa é viciante, né? As pessoas, atualmente, né, a gente vê muito isso, existe vício no computador, existe vício no celular, existem vícios de coisas que a gente usa no nosso cotidiano. Até para dormir, porque a gente que trabalha muito com a internet, né? Sim. A nossa vida hoje, ser da parte de televisão, diretor de marketing, ou trabalhar com mídia, não é fácil. Imagina. É um desgaste muito grande, é um estresse 24 horas. Então, normalmente, eu coloco música para dormir, entendeu? Aquelas músicas relaxantes. Aí até meu marido falou, isso daí tá me incomodando, todo dia você põe isso. Mas eu estava viciando dormir com música, entendeu? Sim. Porque exerce uma influência bacana, você começa a ouvir e já pega no sono, né? Sim. Então, é mais ou menos essa influência dessa droga também sonora, né? Que eles falam droga sonora. E não sei como que vai, vamos ver o que você vai falar mais para frente, mas o site do iDozer, ele é muito procurado, é muito procurado, né? Agora, tem a tendência disso aí, os jovens, mais é para jovens, e você acha que, partindo do princípio de que ele ficou loucão com a música, ele pode ir para cocaína? Não tem nada disso? Eu acho que pode sim e não, né? A gente tem que entender que a possibilidade de uma influência, né? Acho que você quer dizer uma influência, né? De a pessoa ter passado por uma experiência relaxante, ter ouvido uma música ali que tinha a nomenclatura de que representava, né, a experiência do uso de uma droga, e buscar isso para comprovar, né? A curiosidade, né? Os jovens são curiosos, a gente foi adolescente, né? Sim. Nós passamos por experiências aí na vida e todo mundo tem curiosidade das coisas, né? Quer saber, quer aprender, quer entender como funciona. Então, eu não vou dizer que não, mas eu acho que a instrução, o diálogo familiar, né? O aparo, o acompanhamento, né? Acompanhamento até dependendo da situação, e aí a gente até pensa, né? Os jovens hoje em dia ficam muito tempo na internet, né? Quando você citou, né? Nas outras épocas, o pessoal brincava na rua. Hoje em dia você não vê crianças brincando na rua, né? Você vê crianças no computador, né? Computador o dia inteiro. Jogando videogame, e isso influencia com certeza, né? A diferença do comportamento. Agora, eu fico pensando, os pais, quando eles se deparam com um assunto assim, é claro que eles vão procurar informação. Então, nós pedimos o que você queria ouvir no nosso programa, né? Então, nosso diretor de marketing faz isso e vem muita informação. Eu queria ouvir sobre isso, eu queria ouvir sobre isso. E a gente procura pegar esses pedidos, né, solicitações, para a gente chamar o profissional. No caso dessa suposta droga causar efeito no organismo, já existe alguns relatos, quais são os riscos, porque você lendo na internet, quando você procura no Google, fala que um saiu sangue do nariz, outro deu dor de desinteria muito grande, o outro sangrou o ouvido, o outro deu dor de cabeça. Então, o que você tem a relatar sobre isso como Eu acredito psicólogo? Que assim, como mediante todos esses estudos, essas fontes como eu citei anteriormente, existem testes, existem, né, pesquisas sendo feitas e nada foi comprovado definitivamente, né, apenas essa questão de um possível vício, assim como, né, qualquer outro conteúdo digital é viciante, a gente sabe que é viciante. Então, assim, essas manifestações mais no sentido da saúde, o que eu recomendo? Realmente consultar um médico, ir até um neurologista, né, um especializado, né, realmente para fazer toda uma verificação neurológica e avaliar as questões de saúde da pessoa, porque isso pode ter desencadeado, não porque a pessoa está fazendo uso disso, mas pode ser uma coisa relacionada a uma comorbidade, né? O que seria uma comorbidade? É quando você tem uma condição de saúde e você passa por uma espécie de problema mediante essa condição equiparada, né? Então, vamos supor, né? Tenho enxaquecas e aí acabo sendo alvo de uma questão de ansiedade. Então, a minha ansiedade ela não é gerada porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas ela é gerada porque eu tenho uma enxaqueca. Né? Então, por exemplo, essa pessoa que teve um sangramento, ela pode ter alguma questão, por exemplo, de uma enxaqueca, por isso que eu até usei a enxaqueca como exemplo. Porque aí ela usa a música causa um aceleramento, né, no comportamento, e aí, consequentemente, essa pessoa acaba tendo algum problema de saúde. Então, é muito mais sábio você procurar um profissional e fazer toda uma verificação por prevenção do que, de fato,
acreditar que é apenas isso, que foi a música. Né? Eu vou cortar um pouquinho o assunto, né, da droga sonora, vou voltar também. Eu sou católica, apostólica, mas romana. Então, nós temos a carismática e nós temos a religião católica, que nós vamos lá, assistimos a nossa missa, voltamos para casa e a gente faz o pedido lá. A carismática, ele já tem outro direcionamento de despertar a fé, né? Então, no que diz respeito ao musical, no que diz respeito como que se diz, as manifestações que tem na carismática, bate mais ou menos com isso, porque lá então vem aquelas músicas de louvor, até que a pessoa acaba falando em línguas, umas cai, outra cai também, outra cai. Aquela música, assim, funciona mais ou menos igual aqui, eu acredito, né? Porque, assim, de repente você vê, eu fico olhando, cai um, cai outro, eu nunca caí, né? Mas eu falo, nossa, o que será que caiu? Ou eu não me concentrei, é bem mais ou menos parecido com a influência musical. Não sei o que você tem a falar disso, né? Se realmente funciona igual ou não funciona, mas quando eu comecei, o pai pediu lá, que era para trazer assuntos sobre esse episódio aí da droga sonora, eu fiquei pensando, né? Eu comecei a me voltar às missas. A minha irmã, por exemplo, quando ela vai assistir a missa, ela é tão carismática que aí ela acaba falando em línguas e ela fala que recebeu a palavra de Jesus, né? Não é mais influenciado pela língua e o subconsciente vai... O que você acha disso? É interessante olhar por esse lado, né? Pensar que existe uma reação do comportamento humano mediante uma manifestação sonora, né? O som, ele é uma das nossas formas de comunicação, né? É uma das formas de compreensão do ser humano. E entender que o nosso cérebro, né? Ele tem todo um processo para interpretar isso por meios elétricos, né? E essa comunicação elétrica do cérebro, o som, ele é uma constância, né? Então, talvez... Sim, existam estudos para essa parte, eu acredito que existe um estudo muito mais minucioso para falar, por exemplo, sobre essa questão religiosa, né, e eu diria que até antropológica. Né? Claro. Mas pensando na questão, por exemplo, entre o iDozer e essas questões religiosas, ou mesmo se a gente for pensar em qualquer outro local, né, que se use música. Sim, numa boate, boate, um show de rock. Isso. Um samba, onde as pessoas estão ali reunidas. Isso causa coesão. Né? Isso afeta as pessoas, isso move as pessoas, né? Então, pensando nessa questão neural, do funcionamento cerebral, da questão funcional, né? Eu acho que sim, é possível que existam manifestações, né? Tanto que é aquela coisa, se você for para pensar, olhar para o estilo de uma pessoa, o tipo de música que ela ouve, identifica muito quem ela é. Né? Personifica muito a pessoa. Então, uma questão mais religiosa, com certeza, conecta isso. Né? Então, eu acho que faz todo sentido, sim. E aí é aquela coisa, se parar para pensar, essa manifestação que as pessoas têm na igreja é destrutiva? Não é destrutiva. Né? Não torna a pessoa dependente da religião, não leva, né, isso de uma maneira a ponto de denegrir a vida da pessoa, como uma droga de verdade faria. É bom, né? Então o iDozer, como eu disse no começo, né, vamos desmistificar. Né? A ideia não é que ele é uma droga ou que ele vai trazer um malefício, mas assim como qualquer outra coisa, existe aquilo que é normal e existe aquilo que pode ser uma ameaça. Sim, tanto que você falou que isso é um benefício nas igrejas, né? Por exemplo, nós temos a igreja aí, Reino de Deus, eles tiram bastante pessoas da droga com aquela música, isso eu acho que é benéfico, né? Sim. A gente, quando gosta do samba, eu, por exemplo, fui uma menina que sempre gostei muito de dança, né? Fui coreógrafa muitos anos e... Eu acho que, assim, quando eu ouvi uma música, aquilo parecia que já tocava em mim. Aí eu ia para o carnaval e eu queria ficar a noite inteira no carnaval. Meu pai falava, pelo amor de Deus, vamos para... Mas o carnaval começa meia-noite, pai. O senhor já quer ir embora? 11 horas da noite, o senhor quer me levar embora? Então, o Rafael também, meu marido, sofreu muito comigo, porque... Era fantasias, era não sei o quê, a música do carnaval para mim é contagiante, o samba é contagiante. Então a gente vê quando a gente está nesse mundo do samba quanto a transformação, né? Isso que acho que os pais têm que entender bem também. Está na igreja, aquela música te leva à fé. Você faz um pedido, talvez até o seu subconsciente te cura, porque Jesus disse, né?
aquele que pediu que curasse a cegueira dele, né? Aí que ele deu a bênção e o cara ficou curado lá, aí ele falou, muito obrigada, Jesus, vai, que a tua fé te curou. Então, a pessoa se envolve tanto e acaba curando até uma doença, né? O subconsciente. Assim é a música numa boate, elas se enfronham mais, né? Elas, como que se diz, muda mesmo o comportamento através da música. Isso é bom os pais entenderem. Agora, deixa eu ver aqui, você citou alguns estímulos cerebrais. Neste caso, pode ocorrer alguma consequência como alteração de comportamento, overdose? Isso é bom, que é isso que os pais estão tentando passar, sabe? Sim, então assim, pensando, por exemplo, na overdose, né? Acabou. Pensando na overdose. A overdose, ela é uma manifestação, como eu disse lá no começo, uma alteração química, né? Então precisa existir uma transmissão do sistema nervoso central, precisa acontecer alteração sináptica, né? Então, das substâncias que estão dentro do cérebro, da alteração de hormônios, né? E aí, consequentemente, essa alteração, ela gera uma overdose, porque isso acelera muito o cérebro, né? E aí causa esse choque químico e a pessoa acaba tendo um desmaio, acaba tendo uma convulsão. No caso da música, isso é impossível. Impossível. É impossível porque não vai acontecer, né, de acordo até com os estudos que eu citei no começo, não vai acontecer essa transmissão, não vai acontecer esse evento, é uma overdose não. Mas a alteração de comportamento, entendendo que pode ser viciante, pode acontecer, mas não a níveis graves. Né, níveis de prejuízo irreversível à saúde. Saúde. Né, isso é importante de ser notado. Então, entendendo o iDozer, ele não é uma ameaça definitiva. Existe muito a ser compreendido sobre. Acho que uma coisa ela pode ser tanto usada por bem, como a gente falou antes, a música que contagia, que faz bem, a música no sentido religioso, a música no sentido da diversão, né, da conexão com as pessoas ao seu redor, e a música nesse caso, que é uma música que está gerando aí sensações, né, emoções. Então eu acho que assim, a ameaça muito maior é a falta de orientação. Então tá bom. Então nossos pais, internautas e nossos telespectadores estão bem ouvindo, nós estamos desmistificando quem pediu para passar, para trazer um especialista para falar nisso, nós trazemos hoje. Nós estamos encerrando esse bloco, mas daqui a pouco a gente volta novamente com o psicólogo Fernando Fiore para dar mais algumas informações para vocês e finalizar o segundo bloco. Mas quem assistiu o primeiro bloco, quem assistiu o primeiro, só o segundo, que vai assistir só o segundo, não perca o primeiro, porque o primeiro nós temos uma fundamentação maior sobre os problemas da droga sonora. Então, daqui a pouco a gente volta.